Fala, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, continuando nossas aulas aí sobre urbanização. O que eu quero fazer aqui agora? Nós vamos diferenciar dois conceitos importantíssimos. Crescimento urbano, que é um conceito, de urbanização, que é um outro conceito. Você está preparado? Então deixa aí seu like, arregala os olhos ouvidos e vem comigo. Vamos lá, ó. Bom, crescimento urbano diferente de urbanização. O que é o crescimento urbano? Crescimento urbano refere-se ao crescimento populacional das cidades, independente das causas. Por exemplo, se uma cidade X há 10 anos tinha 100 mil habitantes e hoje ela tem 200 mil habitantes, o que aconteceu? Houve um crescimento urbano. A população aumentou e, por consequência, aumentou também o tamanho físico da cidade. Mais construções, mais ruas, avenidas, etc. O que levou a esse crescimento urbano? Não me interessa. Eu só sei que a cidade cresceu. Ela pode ter crescido pelo quê? Pelo próprio crescimento natural, nascimentos de novos habitantes, pela imigração de outras cidades, pelo êxodo rural, ou seja, qualquer tipo de causa. Já quando eu falo de urbanização, eu estou falando de um crescimento populacional específico. Como assim? Olha lá, ó. A urbanização é um processo que resulta da transferência da população do campo para a cidade. Ou seja, galera, só há urbanização se houver êxodo rural. Então, continua aqui, ó. Um país, ele só é chamado de urbanizado quando mais de 50% da população vive em cidades. Ou seja, eu só posso chamar um país de urbanizado se mais da metade dos seus habitantes vive em zonas urbanas. O Brasil hoje, 2020, é um país urbanizado? Sim. Sabe quanto aproximadamente dos brasileiros em percentual vivem em cidades? Cerca de 85% dos brasileiros vivem em cidades. Então é um país altamente urbanizado. Tranquilo isso aí? Compreendeu a ideia? E aí é preciso você lembrar sempre que a urbanização é um processo muito recente na história humana. Cidade existe desde a Grécia Antiga. A existência de cidades na história humana é algo aí que já tem milênios. As primeiras cidades surgiram há milhares de anos. Mas o processo de urbanização tal qual aqui foi definido é algo recente. Se iniciou quando? Junto com a Revolução Industrial do século XVIII. Então o processo de urbanização ele tem cerca de 200, 300 anos. Por quê? Porque só há urbanização se houver industrialização. E é aí que mora o X da questão. Olha esse outro esquema aqui, ó. Eu acabei de te falar que só há urbanização se houver industrialização. Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Questão básica, inclusive, hein? Professores gostam de cobrar esse tipo de questão em provas. Qual questão? Estabeleça a relação entre urbanização e industrialização, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. A indústria, galera, quando se instala em um país, em uma localidade qualquer, primeiro que a indústria ela vai se instalar primordialmente onde? Na cidade. Porque é na cidade onde está a maior parte da mão de obra, é onde está a maior parte do mercado consumidor para os produtos que ela fabricará. Então a indústria, ela leva a um processo de mecanização do campo. Então, no meio rural, a indústria vai fornecer maquinário, máquinas. Essas máquinas, ao chegarem no campo, elas fazem o quê? Com o trabalho? Eliminam postos de trabalho, porque a máquina vai substituir o homem. Então, no campo, temos uma realidade, que é essa que aqui coloquei. E na cidade? Na cidade aumenta a oferta de empregos. Por quê? Porque a indústria ela vai precisar de mão de obra. Então, ela vai atrair pessoas interessadas nessas vagas de emprego. Se eu tenho mecanização e eliminação de empregos de um lado e geração de empregos de outro, então eu tenho aqui no campo um fator repulsivo de expulsão populacional. Lá nas cidades eu tenho um fator atrativo para essa população. Então, naturalmente, o que vai acontecer? A população vai deixar o campo e migrará para a cidade. Então, quando isso acontece, temos o chamado êxodo rural, que por sua vez leva ao processo de urbanização, que nada mais é do que o aumento da população da cidade em relação ao campo. Aqui uma imagem, um desenho muito simbólico, porque mostra aí uma família de trabalhadores rurais. Olha aí o homem de chapéu, a mulher aí com uma roupa bem simples,
o garotinho aqui também, né? Cada um deles carregando uma trouxa de roupas e lá atrás esses maquinários, ó, aqui um trator, aqui um caminhão, ou seja, essa família que era certamente camponeses teve o seu trabalho eliminado pela inserção de máquinas no campo. Essa industrialização é o que acaba gerando como consequência o processo de urbanização. Você sacou isso aí? Então é por isso que normalmente nós falamos o quê? Que um país só se torna urbanizado quando ele anteriormente se industrializa. Só há duas exceções no mundo. Países que são muito industrializados, mas que ainda não têm um grande percentual de urbanização, que são China e Índia. Mas aí China e Índia são duas exceções, né? Porque China e Índia são os dois países no mundo com o maior contingente demográfico. Na Índia, a maior parte da população ainda mora na zona rural, e na China, só bem recentemente, que a maior parte dos chineses passaram a viver em cidades. Hoje a China tem uma taxa de urbanização em cerca de 60%, o que é baixo para o grau de industrialização daquele país. Mas lembre-se que a China é uma ditadura e lá até o processo de êxodo rural é controlado pelo Estado. Beleza? Compreendeu essa ideia? E aí países africanos, para pegar um contraponto aqui, o Brasil, como eu disse, é muito urbanizado, 85%. Por quê? Porque é industrializado. Mas há países como países na África em que a maior parte da população ainda vive na zona rural. E por quê? Porque esses países ainda não passaram pelo processo de industrialização. São países muito atrasados. Aqui só para ilustrar alguns números sobre o Brasil, ó. Isso aqui é específico do Brasil, tá? 2010, 84,4% da população vivendo em áreas urbanas. Nem sempre foi assim. Olha lá, 1960, ó. O Brasil, na década de 60, ainda não era urbanizado. Olha, a maior parte da população ainda vivia, essa cor laranja aqui, ó, indica a população rural, era a maior parte. E aí foi pouco a pouco declinando a população rural e a população urbana foi aumentando. Essa transição se deu por volta dos anos 70, década de 70 do século 20. Quanto mais urbanizado é um país, menor tende a ser isso aqui, por exemplo, ó, só para tratarmos aqui de um tema lá da demografia, geografia da população. Repare, ó, que até os anos 60, 70, a maior parte da população brasileira vivia na roça. Olha quantos filhos as mulheres tinham em média, mais que 5 filhos. Na roça era comum as famílias terem muitos filhos. À medida que o país se urbaniza, olha o que acontece com a média de filhos. Ela vai declinando, até chegar a uma média de 1,9 filho por mulher em 2010. Hoje, 2020, esse índice aqui é ainda menor. Beleza? E aí, para encerrarmos, galera, fique atento a um detalhe. A urbanização, esse conceito que eu tratei em instantes, ele pode ter uma outra definição. Olha a definição que eu aqui te mostro, ó. Urbanização é uma possibilidade, pode fazer referência também à criação da infraestrutura em espaços urbanos precários. Olha essa manchete aqui, ó. Essa manchete de 21 de novembro de 2012, que eu trouxe como exemplo. Urbanização de favelas deve valorizar o espaço público, aponta estudo da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá da USP. Meu povo, vamos pegar como exemplo as favelas. As favelas, quando surgem, elas surgem como espaços sem infraestrutura. São espaços que surgem ilegalmente. Então não tem saneamento básico. Isso quer dizer o quê? Que não chega água tratada e encanada para a população, não tem coleta e tratamento de esgoto, não tem energia elétrica, não tem telefonia, não tem asfalto, não tem coleta de lixo. Ou seja, essa infraestrutura básica que conhecemos nas cidades não existe nas favelas, pelo menos não quando elas surgem. E aí, se essas favelas não forem prontamente eliminadas, a população que ali se instala transferida para outros lugares, essa favela, com o tempo, tende a ficar cada vez maior, e aí chega um momento que o poder público não tem outra opção senão fazer o quê? Regularizar aquelas pessoas que ali estão morando. Mas para que aquelas pessoas tenham uma vida minimamente confortável, uma vida digna, o que o Estado, normalmente prefeituras, têm que fazer? Tem que levar a infraestrutura. Então tem que asfaltar as ruas, tem que criar redes para fornecimento de água, para captação de esgoto, criar linhas para transmitir energia, linhas telefônicas e por aí vai. Quando é criada essa infraestrutura nesses espaços urbanos precários, como por exemplo as favelas, dá-se o nome de urbanização.
Então, se você lê algo mais ou menos como essa manchete, ó, Prefeitura da cidade tal promove a urbanização da favela X. Quer dizer que aquela favela passou a ter infraestrutura, uma infraestrutura que não tinha antes. Certo? Aqui na minha cidade, por exemplo, em Uberlândia, recentemente surgiu um bairro fruto de uma ocupação. Movimentos aí de trabalhadores sem teto ocuparam um terreno. E aí começaram a construir as casas. E aí lutaram na justiça até que foi regularizada a área. Foi criado um bairro. Só que a população já estava vivendo lá. O que a prefeitura daqui teve que fazer? Teve que levar, e ainda está levando, toda a infraestrutura para os moradores desse bairro. Lá não tem nem asfalto ainda, mas já tem água, já tem energia. Então, pouco a pouco, esse processo de urbanização está sendo criado lá nesse bairro que eu fiz referência aqui em Uberlândia. Tranquilo? Beleza? Então perceba que a palavrinha urbanização ela pode ter uma dupla definição, pode ter dois sentidos aqui na geografia urbana. Tá compreendido, meu povo? Entendeu mais essa aula? Agradeço você que chegou até o final, deixa aí o like se ainda não fez isso e nos vemos no próximo ou na próxima aula. Grande abraço e até lá!